Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um Família Santa Cast, o meu podcast, o nosso podcast, o podcast das nossas famílias. Mais uma vez eu não estou sozinho, seja bem-vinda, minha esposa. Obrigada, amor. Deus abençoe a todos, uma graça, uma alegria, né, estarmos juntos mais uma vez, né, neste podcast. E hoje nós temos uma santa presença aqui conosco, né? Temos a graça de ter, né, do nosso convidado hoje, Padre Cleidmar Moreira. Né? Seja muito bem-vindo. Boa noite a você que está também nos acompanhando nesse momento, né? No Família Santa Cast, que bênção. Estamos juntos aqui, Amém. Conversando um pouquinho sobre família, conversando sobre música, minha passagem pela Canção Nova, conversando sobre meu ministério, conversando sobre a minha missão. Então, vamos estar juntos. Muito assunto. Vai ser legal. Com certeza. Né, e o senhor que já foi tanto, né, canal de graça, né, para essa comunidade, tenho certeza que vai ser para a vida de todos que estarão assistindo e acompanhando conosco. Amém. Amém. E antes de iniciarmos, então, vamos clamar. Vamos clamar a presença do Espírito Santo, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Né, e de Nossa Senhora, para que essa partilha, né, seja conduzida e guiada pelo Espírito Santo, para que produza muitos frutos, né, de conversão, de santidade nas nossas vidas. Amém. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Dê a bênção para nós, né, Pai? Que hoje, mais do que nunca, né, a presença do sacerdote. Que o Senhor, então, abençoe cada um que está aqui. Amém. Abençoe também todos os aparelhos, os meninos que estão também atrás desses aparelhos, pedindo que tudo que nós fizermos aqui seja eficaz na sua vida, você que está nos acompanhando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória. Amém. E antes da gente começar esse bate-papo com o Padre Cleidmar, eu não posso deixar, né, de, mais uma vez, falar daqueles irmãos que nos apoiam, que ajudam essa missão a acontecer. Então, mais uma vez, falar lá do nosso irmão Fábio, lá da Pets Bulls, né? O Fábio tem mais de 20 anos no mercado, nessa parte de pet shop. Então, se você precisa levar seu animalzinho de estimação para fazer aquele banho e tosa, comprar ração para o seu animalzinho, né, a parte de veterinária também, então procure eles. Eles têm 3 unidades em Goiânia, né, a Pets Bulls. Então, apoia esse irmão lá que você vai estar nos ajudando. Vai aparecer na tela para vocês aí o Instagram deles e também o telefone da unidade do Jardim Atlântico. Outro irmão também que sempre tem nos apoiando, que, né, que nos ajuda aqui com esse nicho que você está vendo atrás do Padre Cleidmar aí, essa parte de móveis planejados, é a GVS Móveis do Alaúr. Então você precisa lá reformar seu escritório, guarda-roupa, né, dar aquela revitalizada na sua cozinha. Procure o Alaúr, vai aparecer também na tela o Instagram dele, o telefone. Móveis de primeira qualidade. Outro irmão que sempre tem nos apoiado também é o Thiago Keniski, ele é mentor de negócio, fundador do Clube G55, autor do livro Na Trilha dos Milhões. Então, o Thiago ele faz palestras aí em empresas, tanto aqui no Brasil como fora também, e é um irmão dessa comunidade que sempre está nos ajudando também. Então, precisa de um up lá na sua empresa, procure aí o Thiago, vai aparecer o Instagram dele também, entre em contato para ele poder te ajudar a alavancar aí o seu negócio. Beleza? Agora vamos ao que interessa, né, Fábio? Então, vamos lá. Mais uma vez, mas deixa eu falar uma coisa. Interessa também a falar o patrocínio, porque uma das coisas mais difíceis que tem é encontrarmos patrocínio, né? Para eventos como este, claro, né? Na Igreja Católica. É isso mesmo. Então tem que falar mesmo. Não é que é menos importante, né? Mas a presença do senhor hoje se torna um pouco mais importante. Tudo bem. Para graça de Deus. Não dá para comparar. Então, Padre, para a gente começar esse bate-papo, né, fala um pouquinho para nós quem é o Padre Cleidmar, né, de onde que o senhor veio, né, onde o senhor nasceu, se o senhor é daqui mesmo. Eu sou ET. Sou extraterrestre. Mas eu nasci em Pirenópolis, né? Mais precisamente em Lagolândia, olha só. Fica a 35 quilômetros de Pirenópolis, mas fui registrado em Pirenópolis. É um lugarzinho desse tamanho, que tem um rio maravilhoso que passa ali, o Rio do Peixe, um povo maravilhoso também, né? E que eu tive a graça de nascer lá. E de lá já saíram 3 sacerdotes e agora está vindo um 4º sacerdote, que é o Vinícius também, que é um primo terceiro meu, para você ter uma ideia.
Então ali é um lugar que fabrica santos. Os outros também são da família? Padres, né? Santos aí vão ver com o tempo, mas graças a Deus são 3 sacerdotes e está vindo mais um por aí. E nasci lá, vim para Goiânia com mais ou menos 1 ano de idade, voltei para Goianésia, fomos para Goianésia, fiquei lá até os 10 anos, depois vim para Goiânia, e de Goiânia depois eu fui para Canção Nova e Canção Nova para o Brasil. Aí, né? Aí voou. Viajei. Mas aí antes da gente chegar lá até nessa questão da Canção Nova, Padre, lá são quantos irmãos? 6 irmãos, 7 com um no céu que foi aborto espontâneo, né? A gente sempre conta ele também. Conta sim. A gente não sabe se é homem ou mulher, mas está no céu, Deus sabe tudo. Mas aí na infância, o senhor foi sempre um Cleidmar bonzinho, quietinho, ou o senhor era levado dos irmãos? Não, eu era nervoso, não posso nem falar aqui para as crianças, porque senão as crianças vão falar assim, nossa, olha o exemplo do padre. Mas no nosso tempo não existia bullying, que é importante dizer. Né? E que o bullying, na verdade, começa dentro de casa. Pais fracos formam filhos fracos. Filho fraco dentro da escola, o que vai acontecer? Esses filhos vão ficar com autoestima baixa, com o seu psicológico também baixo, né? Enfim, quando alguém vem e fala alguma coisa para aquele filho, para aquela pessoa, para aquela criança, aí começa a entrar em depressão, começa a ficar com mimimi, e chega no pai, não quer estudar mais, essas coisas todas. No meu tempo de criança, quando meu pai ensinava o seguinte, se encheu a paciência, resolve, né? Uma pancada. Não estou falando que é Nosso certo. tempo era diferente. Mas meu pai, ele sempre falava assim, olha, meu filho, mas se te chamarem disso, fala só mesmo, e daí? Né? Então meu pai sempre me ensinou a ser forte. E lá na escola, então, você tem que, se falarem alguma coisa para você, você vai e responde, fala, o que é? O que está acontecendo? Né? E isso que o Padre está falando, gente, é muito importante, até abrir um parênteses aqui, Padre, porque nós, graças a Deus, lá em casa, nós temos 7 filhos. Né? Nós temos a Ana Beatriz, que já vai para 17 anos. E é o que eu prego, anos. Viu? Eu sei. Todo casal tem que ter muito filho. Nós temos a Ana Beatriz de 17 e o Tomazinho que está ali, que tem 7 meses, 8 meses, né? A Ana Beatriz vai fazer 17. E isso que o Padre está falando, gente, é muito certo. Né? O padre acompanha muitas famílias e aí nós experimentamos isso lá em casa. Nós temos que ensinar os nossos filhos a sofrer, Padre. A viver com as frustrações. Porque quando a gente cria essa super proteção, é que cria esses filhos de jeito. Mole, né? Não dá conta de enfrentar as coisas. Mimizento. Primeiro não que escuta, vira aquele rolo danado. Então, acho que a gente tem que estar atento com relação a isso. E hoje nós estamos vendo, já tá indo até para um outro assunto, mas assim, só para... Eu atendi uma jovem hoje, se essa jovem ver, ela vai saber que eu estou falando dela, mas creio que não. Essa jovem, ela sabe quando ela vem falar chega comigo, só o microfone do senhor um pouquinho conversar mais perto, comigo, e ela assim parece estar em outro mundo. Quando eu estou falando com ela, parece que ela está assim, ó. Parece que ela está em outro mundo, desconectada, sabe? Foi quando é que no meu tempo a gente chegava num padre e ficava desse jeito, sabe? Tipo, não estou nem aí porque você está falando, sabe? Eu olhei para ela assim, quase que eu falei para ela assim, não, vai embora, não quero conversar com você não. A hora que você quiser falar comigo, aí você volta, mas enfim, hoje os filhos estão sendo criados de uma forma em que há uma falta de respeito com os mais velhos, há uma falta de respeito com o próximo, não é? Então está uma sociedade mimizenta demais. A gente era assim, por exemplo, meu pai e minha mãe nos ensinou assim, a gente tenta levar isso para os nossos filhos, pede bênção para todo mundo quando chega. Sim. A figura de um sacerdote era essa figura que a gente tinha que pedir bênção e beijar a mão. Hoje tem muita gente que não pede. Simplesmente passa para a gente, oi padre. Oi padre? Mas o que é isso? Gente, parece que bênção. Parece que é uma maldição, né? Você pedir bênção parece careta, que é uma maldição. Né, padre? Fora de moda, né? Meu Deus, quando você pede bênção a uma pessoa mais velha, até eu, quando chego num lugar em que tem pessoas mais velhas, eu peço, bênção, tudo bem? Aí a pessoa, não, mas o senhor que tem que dar bênção. Mas você também pode me dar bênção? Nós temos que ter uma consciência de que vocês, pais, vocês recebem o sacerdócio comum.
de abençoar quando vocês têm os filhos. Né? Um avô, uma avó, um tio, uma tia. O sacerdócio comum de abençoar. Eu sou o sacerdócio ungido pelo Senhor. Né? Então, tanto a bênção de vocês quanto a minha bênção é bênção que vem de Deus. Nós só somos o oráculo falando da bênção. Isso, né? E muitos jovens chegam e acham que não pedir bênção é realmente Desprezam careta. isso hoje, né? Então, mas isso também é muito culpa de nós adultos. Tem muitos adultos que não gostam que chamam de avó. Pede para chamar de tia. Velhão, né, pai? Não gosta de chamar de tia. Né? Fala, não preciso pedir bênção, não. Para que pedir bênção? Né? Ou seja, e eu sou o primeiro, me desculpe também, alguns irmãos meus no sacerdócio. Tem padre também que não gosta de dar bênção. Vou dar uma chamada aqui nesse momento. Né? Tem gente que fala assim, mas vou pedir bênção para o padre. O padre fala que não. Nós, padres, somos os homens da bênção, de abençoar mesmo. Então, nós temos que abençoar quem quer que seja que venha pedir a bênção. Eu acho que assim, nós temos que exercer a nossa missão, padre, antes de eu até complementar aí, mas assim, pais têm que ser pais. Isso. E padres ser padres. Exatamente. Hoje a gente quer deturpar isso aí, não quer ser pai, não quero assumir a minha idade, eu não quero assumir, né, a minha legitimidade e aquilo que foi me dado como presente por Deus. Eu vejo isso como um presente. Exatamente. O problema é que hoje a linguagem dentro da igreja está mudando e isso veio sendo contaminado, né, em todas as esferas dentro da igreja, quando se diz que sobre o clericalismo, acha que por nós darmos bênção, acha que por nós estamos à frente de uma comunidade, estamos motivando a comunidade, nós estamos querendo fazer valer o nosso clericalismo, o nosso sacerdócio acima da missão do leigo. Olha, eu não vejo que é isso. Toda casa tem que ter o pai de família. Toda igreja tem que ter o padre que esteja à frente, o pastor que esteja à frente das ovelhas. E, infelizmente, querem acabar com isso. Né? Tem muito movimento dentro da igreja que quer acabar com isso. E a gente sabe muito bem qual é esse movimento. É uma pena, né? Padre, mas é isso. A sua família, desde sempre, o senhor veio de uma família católica, lá todo mundo era católico. Como é que era lá na sua infância? Desde pequeno, nós fomos levados à missa. Né? Graças a Deus, meu pai, minha mãe, sempre, no mínimo, domingo, nós estávamos lá. E sempre tinha aquela hora de todo mundo arrumar para ir para a missa. E nós, na minha família, aí entra no outro ponto da questão da educação. Na nossa família, nós tínhamos o necessário para viver. Nós não tínhamos riqueza, nós éramos pobres. E no domingo, então, muitas vezes a gente pegava a camisa do outro, pegava o calçado do outro. Então, assim, vamos mudar, pega e muda. E a gente mudava, né? E nunca, nenhum momento da minha vida, eu reclamei porque, meu pai não me deu camisa, meu pai não sei o quê. Então, outra coisa também, brinquedo. Hoje tem muitos pais que enchem a casa de brinquedo achando que o filho vai se satisfazer com tanto brinquedo dentro de casa. Tem até o quarto de brinquedos, né? Que fica aquele quarto lá, que a criança vai lá, brinca uma vez, vai outra hora. Geralmente a criança escolhe de 2 a 3 brinquedos e até acabar com aquele brinquedo. Se brincar, tem muitos brinquedos ali que não brincam. E no nosso tempo nós não tínhamos brinquedo. Verdade. Então o que a gente fazia? Meu pai fazia os brinquedos. Nós fabricávamos os brinquedos. Então, hoje, infelizmente, nós estamos crescendo numa geração, posso falar um palavrão? Burra. Infelizmente, verdade. Muitos jovens que estão com o QI muito abaixo daquilo que poderiam estar. Uma juventude que não sabe fazer outra coisa, senão tudo que vai fazer tem que olhar no celular. Vai fazer trabalho também na escola, tem que olhar no celular. Só faz o copia e cola. Não é? Não, e eu brigo lá em casa com os meninos por conta disso. Quando é que a pessoa aprende? Aí nós temos hoje profissionais medíocres. Verdade. Na medicina, nas escolas, enfim, em qualquer lugar que a gente vai. Né? É isso que o senhor está falando. Às vezes alguns se escandalizam com isso, mas isso é a realidade. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Por exemplo, eu vejo lá em casa com os meninos, a gente gasta por ano lá com o livro para os meninos coisa de 5, 6 mil reais ou mais. Aí quando eu vejo lá, então, deixa pai, empresta celular para fazer uma pesquisa aqui, fazer minha tarefa. Peraí, cadê seu livro?
Não, mas é porque tem computador. Eu falei, gente, na minha época era só o livro, secão ali e pronto. A gente Biblioteca. era as coisas, hoje não. A Aí gente aprendia. mistura a tecnologia demais com as coisas. Isso nós não estamos falando que a tecnologia ela não é boa. Mas, às vezes, o exagero e o destempero, o desequilíbrio nas coisas tem tornado a nossa sociedade e os nossos filhos têm se tornado. Muito limitada. Muito limitada. Então, assim, a gente não tem essas referências mais, igual o doutor falando, né, de pais, preparar para ir na missa domingo, essas coisas. Então, sim, então desde pequeno que os meus pais levavam a gente para a missa. Né? Então, minha mãe falava, vamos todo mundo prepara para ir para a missa. Então, é aquela lereia dentro de casa. 6 filhos, né? Todo mundo, os mais velhos. Aí entra nesse ponto tão importante que eu ouvi você falar, que o grupo da família tem gente que tem 4 filhos, tem outros 3, outros 8, tem 9 filhos. Né? Eu creio que seja a Valéria e o Fábio. A Valéria e o Fábio foram que tiveram mais. Eu sempre admirei, toda vez que eu estou com eu eles, e a Paula eu agora falo. Estamos em segundo lugar. 7 filhos que você falou. 7. Olha aí que bênção. Se colocar isso, ó, casal com 7 filhos, aí vai ser um escândalo no mundo inteiro, né? Porque até dentro da igreja as pessoas têm... escandalizam com o número de filhos. Mas é o lugar que a gente mais vê críticas, recebe Meu críticas. Deus É na igreja, do céu, é bênção. É bênção de Deus. Então, por que o islamismo está crescendo demais? Porque eles confiam na divina providência. Lá acima de 8 a média. E vão povoando o mundo. Daqui uns tempos, não vai demorar muito, né? Toda a Europa será muçulmana. Né? E cadê o cristianismo? Vai para onde, afinal de contas? Eu vou contribuir, vou fazer minha parte. Então, vai enchendo o mundo. Então, somos 6 filhos e os mais velhos, aí nesse ponto que eu queria colocar. Sempre os mais velhos, eles ajudaram na educação dos mais novos. Então, agradeço meu irmão mais velho, a minha irmã mais velha, que eles sempre estavam ali conosco. Aí depois eu também me tornei mais velho, eu tinha que estar ajudando, cuidando, não é? Então, assim, nós vamos aprendendo também essa graça de dividir as coisas, de não ser uma pessoa egoísta. Né? Então, enfim, uma família grande, eu tenho certeza. É uma família agitada no início, mas depois uma bênção. Hoje, quando nós nos reunimos, é uma bênção quando nós estamos juntos. Para o senhor ter noção, para a gente estar aqui hoje gravando esse podcast, exercendo a nossa missão, a Ana Beatriz está num grupo de oração que ela participa, mas o Matheus, que é o segundo mais velho, está cuidando do restante de todos. Pois é. Nós moramos aqui perto, onde a gente está gravando, claro, mas cuida, ele que vai dar o jantar, ele que vai terminar de fazer a tarefa com os outros. Então, assim, hoje a gente louva a Deus pelo fato de ter os 2 mais velhos, a Ana e o Matheus, porque eles cuidam direitinho. E os pequenos obedecem, pai. É interessante. Respeito e fala, eles vai lá, fica quietinho. Se chega lá, eles estão naquele movimento que é natural, é o que o senhor está falando, mas está tudo, graças a Deus, na ordem do Senhor. Mas quando pai e mãe chegam, aí vira bagunça, né? Porque aí, tô livre do meu irmão, né? Então, é por aí. Padre, então, assim, tenham bastante filhos, né? Você que vai casar, você que já é casado, tenha bastante filhos. Uma outra coisa que nós experimentamos agora na nossa família, que é a questão da enfermidade dos nossos pais. Uma hora minha mãe, outra hora meu pai. Nós temos a graça de quando minha mãe, por exemplo, está internada, hoje é mais meu pai, então nós podemos dividir os horários e dividir também o dia que um ou outro está lá no hospital. Enquanto que uma família de poucas pessoas, 1 ou 2, quando é que tem essa capacidade? Aí geralmente sobra para outras pessoas, amigos, aí colegas, tudo, parentes, terceiriza tudo. E sendo que é tão importante para o pai e para a mãe, nós, filhos, estarmos com eles. Então é uma graça assim, indescritível. Né? Eu nem vou ficar falando muito, não, porque com os outros, o senhor que é o protagonista do podcast. Mas se eu for falar dessas coisas de família, da abertura à vida aqui, que a gente faz um programa só disso. O tanto de bênçãos que a gente colhe. Né, pelo fato de ter uma família numerosa. E hoje nós entendemos que é uma missão, padre. Sim. E nem todos são chamados, infelizmente. Né, mas é graça de Deus. Padre, e o senhor lembra mais ou menos com que idade, mais ou menos, o senhor teve a sua primeira experiência assim, com Deus de verdade? Você fala assim, não, agora que eu tive o batismo, nossa, que diferente que foi isso. Eu já estava, quando na verdade, quando eu voltei da igreja protestante, né? Tem esse negócio também. Por quanto tempo o senhor ficou lá? O padre Cleidmar teve lá no protestantismo também. Como é que foi essa história? Foi no máximo uns 6 meses, mas foi o bastante para estragar muita coisa na minha vida, né? A minha intimidade com Nossa Senhora, a minha crítica, aliás, a minha intimidade com os santos. Então, eu tinha muita crítica nesse sentido, demorei. Aí
tive a graça de receber livros do Scott Hahn, por exemplo, né? Que ele era professor protestante lá nos Estados Unidos com a esposa Kimberly, e recebi esses livros, e ali foi também momentos assim maravilhosos. Mas eu tive a experiência assim de voltar para a Igreja Católica. Para mim foi essa experiência com a renovação carismática. Aí teve, né? Foram alguns encontros que eu participei. Com quantos anos o senhor estava nessa época, mais ou menos? Eu estava com... quando eu voltei para a Igreja Católica, eu estava com 18 anos. Né? E eu estava... fiz aquele Manaim, não sei se vocês... lembro. Né, um acampamento que tem para jovens, que é Muito maravilhoso também. Enfim, ali eu vejo que foi já um ponto importante. Mas indo à Canção Nova, num acampamento de oração que nós tivemos lá, aí teve o Martim Valverde, o Padre Jonas pregando, então gente muito capacitada para pregar, em que me perguntaram assim, que eu estava indo para a Canção Nova. E eu estava levando uma fitinha da minha música Neste Nome Há Poder. Nessa época já existia essa música? Já existia. E eu estava levando lá para o Heraldo Matos para gravar na Codimuc. Da Codimuc. Pedi um amigo meu lá da Fama, quando eu morava... Não, eu já morava no Jardim Bela Vista. Aí pedi para gravar uma fitinha daquela cassete antiga e levei essa essa fita para mostrar para o Heraldo Matos da Codimuc, na época, a Codimuc ainda existia, para eles gravarem um CD, né? Para eu gravar um CD, enfim, tanto essa música quanto outras 3, acho que eu levei. Só que aí ele, segundo ele, nem olhou aquela fita. E foi no primeiro encontro que eu fui na Canção Nova, né? Então, naquele acampamento, eu fui para levar uma fitinha, mas no caminho perguntaram para nós assim. Eu lembro que foi até com a Rita organizava ali do São Paulo Apóstolo. Ela organizava os acampamentos, as excursões, enfim. Aí, no ônibus, eles perguntaram: o que você está fazendo indo à Canção Nova? E aí todo mundo foi respondendo: eu vou lá para conhecer, vou lá para não sei o quê. Aí eu peguei e fiquei assim. E minha prima, ela tinha falado comigo uns dias antes, ela falou assim: nossa, a gente vai nos encontros, acampamentos, encontro, e a gente não muda, né? Aí eu falei assim: não, mas eu quero mudar, falei para ela. Mas toda vez que eu vou no acampamento, eu quero mudar. Quando eu voltei da igreja protestante para a igreja católica, e eu quero até abrir outro parêntese aqui, tá? Um parêntese dentro do outro parêntese. Mas eu quero abrir um parêntese aqui para falar algo polêmico, tá? Você que é protestante, que está em outra igreja, volta já para a igreja católica. Pois Jesus, ele fez uma promessa para a nossa igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja, tá? Então volte urgentemente. É um ex-protestante falando para você que está aí ouvindo, de repente você está aí meio, né, em dúvida, então volte. A hora é agora. Então, depois que eu voltei, aí todos os encontros, retiros, eu ia com boa vontade. A minha prima, ela falou isso e ficou aquilo na minha cabeça. E quando estavam lá no ônibus agora, e a minha prima também estava no ônibus, quando nós estávamos indo para a Canção Nova e perguntaram isso, eu falei... todo mundo respondendo. A hora que chegou o microfone para mim, eu sentei na beira do banco assim e falei: eu quero ser santo. Olha. Aí todo mundo, muita gente olhou para trás e eu falei assim: por que eu quero ser santo? Porque eu não quero viver nesse mundo só de aparência, falando que eu sou cristão, falando que eu sou um convertido e tudo. Não, eu quero fazer mesmo a vontade de Deus, eu quero ser santo. E aí eu não sabia o tema do acampamento. Qual era o tema do acampamento? Ou santos ou nada. Forte, hein? Aí quando nós chegamos lá, era de madrugada, né? Aliás, 11 horas da noite, aí nós tínhamos passado em Aparecida, então nós chegamos mais tarde. Aí, no outro dia pela manhã, nós fomos novamente a Aparecida, ficamos lá a manhã toda, porque a missa começaria na sexta-feira, às 16 horas. E aí, quando nós voltamos de Aparecida, que nós fomos lá para o Rincão. Nós já tínhamos almoçado, aí fomos lá para o Rincão.
e quando nós chegamos lá no Rincão, olhei a faixa lá, né? Com o tema do retiro. Com o tema do retiro, e todo mundo falava, olha aqui, padre, é para você. Não, padre não era ainda padre. Mas agora é para você, esse acampamento, olha aí, você que pediu. Eu falei, nossa, aí eu comecei a arrepiar ali. Da primeira missa até a última missa de encerramento, o show que Martim Valverde fez lá foi espetacular. Então eu saí de lá assim, realmente não querendo mais ser a mesma pessoa. Então eu tenho que, para mim, foi aquele momento uma chave que eu mudei na minha vida cristã. E quanto tempo depois, você ia falar alguma coisa, mano? Quanto tempo depois, padre, que o senhor teve aquela fisgada assim com relação à vocação e ir para a Canção Nova? Tá. Quanto tempo depois desse acampamento? Então, quando teve o acampamento lá, né, saí todo cheio do Espírito, aquela vontade de ir para lá. Mas a primeira coisa que nós fizemos foi um acampamento de oração em Yumas, onde nós reunimos lá naquele acampamento mais de 5.000 pessoas. Nossa Senhora! Segundo a polícia militar de lá. Não, mas também tinha as fichinhas, né? Mas segundo a polícia militar, diz que passaram por lá mais de 5.000. Então, assim, contados lá tinha 5.000. Só que, enfim, fizemos aquele acampamento e como eu animava naquela época com os servos de Deus, aí o Ricardo Sá e a Eliana Sá, que nós trouxemos para esse acampamento, que pregaram o acampamento, viram eu cantando, animando, aí eles perguntaram se eu não queria passar uma semana lá com eles. Olha. Então, a princípio, eu não pensei, vou morar na Canção Nova. Não, nunca não pensei isso naquele primeiro instante. Achei lindo, tudo maravilhoso. Eu falei, nossa, que vontade de morar num lugar desse, mas né, não pensava. Como vocação, né? Porém, quando eles vieram, me chamaram para passar uma semana lá, e aí vem a surpresa. Eles achavam que eu tocava violão. Por eu cantar, né? Aí, quando eu cheguei lá, ela falou num dos cercos de Jericó, porque tinha os cercos de Jericó, então eram 7 dias direto pela rádio e depois que veio a TV. Então, naquele tempo só tinha rádio. Aí ela falou, o violão está ali, vai começar esse momento da misericórdia e tudo, você pode começar a animar. Aí eu, o quê? Não, mas eu não toco violão. Aí ela, não, você não toca? Nós parece vimos você tocar lá. Eu falei, não toco não. Nossa, então temos que correr atrás de alguém para tocar. Aí chamaram outra pessoa lá, a pessoa tocou e eu cantei. Aí nos 7 dias eu fiquei lá cantando. E o padre Edmilson me perguntava, você não pensa em morar aqui não? Você já pensou em ser padre? Então ele começou esses questionamentos. E aí eu falei assim, não, nunca pensei em ser padre não. Já tinha brincado de missa quando criança, né? Os meus, já falei isso até para vocês lá na época que eu era da Sagrada, que eu brincava de missa e os meus fiéis reclamavam porque eu dava cenoura para eles como hóstia. Depois, quando eu passei a dar bolacha, eles se agradaram e até o dízimo aumentou. Os paroquianos ficaram mais satisfeitos. Então, assim, mas ali eu tive a oportunidade de estar lá na Canção Nova. Não sei nem o que eu estava falando, meu Deus, Estava falando do convite da pergunta do padre Edmilson. Do padre Edmilson. Então, quando eu era criança, aí, eu fazia eu brincava, e aí depois lá, eu falei para ele, né? E ele pegou e falou, não, por que você não faz um caminho aqui para a Canção Nova para você discernir qual é a vontade de Deus? E assim eu fiz. Fiz um caminho sem pretensão alguma de ir morar lá. Mas, por graça de Deus, Deus me levou a morar lá por 12 anos, não é? E lá também fiz o discernimento do sacerdócio vocacional. Então, a minha ida lá naquele tempo, né, isso foi em 86 ou 87, agora não me lembro. Mas a minha ida lá foi imprescindível e foi importantíssima para que hoje eu fosse sacerdote, com certeza. E que o meu cristianismo também mudasse. Né? E a família do senhor apoiou essa decisão de ir para lá? De ir morar lá? A princípio eles ficaram assustados. E falaram, mas o que você vai fazer lá? Que comunidade é essa? Como não passava na TV, só a pregação do Padre Jonas que passava na Rede Bandeirantes, na época. Nossa. E aí eu falei, não, mas é uma comunidade, pessoal, eu já fui lá e é muito respeito e tudo. Aí meu pai falou, faz o caminho, se você que vê que é isso mesmo que você quer,
né? Então, meu pai e minha mãe sempre foram esses pais assim, muito, nos deu muita liberdade, sabe? Não para viver uma libertinagem. Quando a gente começava a ir para a libertinagem, eles chamavam o rei, né? Ou seja, chamava a gente na chincha, né? Não sei nem se esse é um palavrão, mas enfim, chamava a gente e falava: não. Opa, isso aí está errado. Que história é essa? Você ficar desse jeito. Então nós retornávamos. Mas quanto a essas outras liberdades de ir para a igreja, pai, mãe, estou indo para a igreja, sempre falar onde vai. Hoje também é outro erro tremendo, até mesmo de pai e mãe, que às vezes não perguntam nem onde o filho vai, né? Foi. Ah, não, tá com o celular, qualquer coisa eu ligo. Não. Ué, quem manda nessa casa, né? Quem manda, quem coloca o dinheiro, quem paga as contas? Então, né? Vocês já ouviram falar que, eu também já falei isso muitas vezes, que filho não é dono da casa onde mora, não. Está lá só passando um tempo. Tem até um ditado que fala o quê? Quem casa, quer casa. Né? Então, respeito aos pais. E tem uma música antiga que fala que em terreiro que não tem galo, quem canta é frango e franguinha. Né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que estar atento a essas coisas. Né, abrindo um parênteses aqui, padre, isso que o padre está falando, uma coisa que hoje eu vejo muito, padre, também, o senhor capaz que deve ter exemplos disso também, com relação às coisas da igreja, por exemplo, grupo de oração, retiros, eu vejo pais dentro da igreja proibindo os filhos disso. É lógico que assim, a gente tem que acompanhar tudo, saber que comunidade que é, como é que é isso lá, mas assim, nós não podemos medir esforços para matar a vocação dos nossos filhos. Para matar não, na verdade assim, para impulsionar a vocação deles. Então assim, lá em casa quando os meninos querem, igual a Ana Beatriz faz muito retiro, gosta de ir, gosta de participar, hoje ela tem a graça de servir, padre, ela prega. Então assim, às vezes eu estou apertado, não tenho dinheiro de pagar um retiro lá. Eu chego para os organizadores de retiro, cara, você faz fiado não para mim não? Ou parcela no cartão de crédito? Vou, porque às vezes é aquele retiro que vai ser determinante para a salvação dela, determinante para a vocação e essas coisas. E hoje os pais ficam criando empecilhos. Não, nossa, vai dormir fora. Eu falei, gente, para as coisas de Deus eu não seguro. Se fosse para o mundo, igual você falou, para libertinagem, para as festas, para boate, aí fica empurrando. Eu peguei meu celular aqui justamente para falar o quê? Aqui, ó. A palavra do Senhor, ela nos dá um mandato hoje. Nesse dia que nós estamos gravando aqui, não sei o dia que você vai ver aí, mas aqui no Jesus no Evangelho, ele está falando que é uma obrigação nossa. Ele está nos dando uma ordem. Tá? Então nós devemos obedecer a palavra de Deus. Não está falando assim, estou fazendo uma proposta para você. Não, se eu tenho fé e eu participo dessa igreja, então eu tenho que obedecer aquilo que a minha igreja está me mandando. É um mandato. Aí, aqui na leitura de hoje, em Deuteronômio 4, 5, versículo 9, mais precisamente, está dizendo o seguinte, olha, mas toma cuidado, ou seja, para viver a palavra, para colocar em prática a palavra. Procura com grande zelo não te esqueceres de tudo que viste com os próprios olhos. Ou seja, aqui o povo de Israel viu tanta coisa maravilhosa, viu tantos espetáculos maravilhosos, e que Deus está lembrando aqui no Deuteronômio para o povo não esquecer de nada daquilo, e também não esquecer, em especial, da palavra de Deus. E aqui vem no finalzinho e fala o seguinte, olha, mas toma cuidado, procura com grande zelo, não te esqueceres de tudo que viu com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração, por todos os dias da tua vida, ou seja, nós temos que ver a palavra de Deus e amar essa palavra. E aí, antes, ensina-o a teus filhos e netos. O que é que muitos pais fazem? Eles tem muitos pais que realmente proíbem os filhos de irem no grupo de oração. Está indo demais na igreja. Né? Um tempo atrás eu atendi um seminarista lá no Nordeste, dizendo que eu fui o instrumento para motivá-lo para ir para o seminário, e ele falava que o pai falou que ele ia ficar deserdado se ele fosse. Olha. E eu perguntei para ele, mas você foi? Aí eu estou no seminário. E hoje, graças a Deus, meu pai entendeu e hoje ele está me apoiando. Eu falei, graças a Deus, está vendo? Então, assim, quantas vocações nós perdemos porque pai e mãe gostam até de ir à missa, mas não incentiva. Né?
Então, assim, lá em casa hoje, para o senhor ter noção, por exemplo, a Ana Beatriz vai fazer 17, ano que vem faz 18 e logo já vai prestar vestibular. Então, assim, eu e a Paula, nós sabemos dessa importância dela seguir uma carreira e ter alguma coisa, mas o mais importante para nós, eu já falei isso para ela, eu falei, minha filha, é que você viva a santidade. Isso. Viva a sua vocação. Eu não me importo se você não formar numa coisa acadêmica, sei lá, para mim não me interessa. Me interessa que você, primeiro, entenda aquilo que Deus quer para você e siga a sua vocação. Ou seja, Deus em primeiro lugar. Ué. Pronto. Ah, não, se ela quiser, quando ela fizer 18, eu acredito que é uma idade boa, quiser fazer um caminho para uma comunidade, faça, minha filha. Maravilha. Vai. Porque aí tem gente que fala assim, não, mas eu quero que a minha filha forme primeiro. Não. Não, e outra coisa que a gente ouve, não, mas eu não vou deixar minha filha ir para um convento, ou então não vou deixar para ir para uma comunidade, porque eu quero ter netos. Eu quero ter, ou seja, tenha os seus planos, os projetos pessoais e esquece do plano e projeto do próprio filho. Nós não podemos esquecer que nós fazemos planos demais para os nossos filhos. Só que são pessoas autônomas que elas também tomam decisões. E aí muitos pais ficam frustrados pela decisão daquele filho, daquela filha, e aí depois jogam nos filhos a decisão que eles tomaram, sendo que a escolha de planejar para aquele filho o que queria ser, o que deveria ser, foi do próprio pai. E aí depois, então, fica emburrado, que você não quer ser o que eu... Ué, gente, só para ver a própria vida, não é? Tem muita gente que escolhe aquilo que o pai quis para aquele filho, a mãe quis para aquele filho. Lembro aqui de um padre, não vou falar o nome, né, ele é muito conhecido no Brasil, que deixou o sacerdócio e ele conseguiu a nulidade do matrimônio do sacerdócio dele, porque ele falou que sempre quem quis o sacerdócio para ele foi a mãe. Ele até falou que na cidade dele não tinha nada na época, era só o seminário, então ele convivia muito com os padres. Exatamente. Então, nós precisamos, não é fazer os nossos planos. Qual é a vontade de Deus para a vida dos nossos filhos? Senhor, qual é a tua vontade? Então, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar em tudo. A gente não reza por isso, assim, a gente não, porque a gente lá em casa tenta rezar, mas assim, a maioria das famílias, e aí assim, sem nem julgar quem está nos assistindo, mas assim, meus irmãos, rezem pelas vocações dos seus filhos, de agora já. É melhor que os nossos filhos sejam santos do que um médico afastado de Deus. Isso. Um advogado afastado de Deus. Um engenheiro. E outra, que as nossas faculdades hoje, infelizmente, elas estão ideologizadas, né? Hoje, as pessoas, muito jovens que eu acompanhei, até mesmo aqui na Sagrada Família, estão fazendo faculdade em outros lugares. Está com a pá virada. Então. Tá totalmente diferente. Aquele jovem, aquele adolescente que buscava santidade, vinha, se confessava, sabe? Tá mesmo com a cabeça totalmente virada, com brinco, com tatuagem para tudo quanto é lado, sabe? A roupa, o jeito de se vestir, o cabelo, essas coisas todas. Gente com tatuagem na cara. Falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com aqueles jovens? Aqueles jovens que buscavam, então tudo era falsidade. Não é? Não era falsidade. Na verdade, é que a ideologia hoje é tão grande que vai mudando a cabeça dos jovens que estão indo para as faculdades. E precisa, assim, o que eu vejo hoje, eu comecei a participar aqui da Sagrada Família desde 98. E aí, quando a gente se converteu e teve aquela experiência, eu tive uma experiência no grupo do Jade, enfim e tal, mas assim, após isso, a nossa busca por Deus ela era radical. Então, assim, a gente mudava o jeito de falar, o jeito de vestir, postura, o que via. Hoje eu vejo, até às vezes dentro da nossa comunidade, aí precisa ser feito o alerta, o senhor deve ver isso lá também, que o jovem dos grupos de orações, ele mudou o perfil. É um jovem que às vezes ainda continua falando palavrão, umas brincadeirinhas sem graça. Graças a Deus está no grupo de oração. Menos mal. Mas, assim, precisa de uma conversão dura, radical, assim, de mudança mesmo, para que as pessoas enxerguem nesse jovem essa santidade, essa busca pela santidade. Né? O senhor passou pela Canção Nova, quantos de nós nos convertemos, ouvimos isso lá em pregações, em músicas cantadas pelo Senhor, em pregações do Padre Jonas, do Padre Léo. Nós temos que ter a paciência nesse momento. Aos pais, você que leva seu filho para o grupo de oração, você que tem que ter a paciência deles também terem a experiência com o Senhor. Enquanto não tiver no dia também. Eu acho interessante uma priminha minha, que ela foi crescendo e
E nesse meio tempo, assim, ia para os acampamentos da nossa família, que depois a gente vai falar sobre isso, e ela ficava assim meio afastada, sempre querendo estudar, sempre querendo fazer as coisas para lá. Só que não sei o que aconteceu com ela esses tempos agora, que ela começou a ir à missa de uma hora para outra, assim, alguém que tinha uma vida também assim meio, né, tipo, as decisões eram delas. Ela fez até psicologia e isso também acho que mudou até um pouquinho a cabeça dela em relação a próprio Deus, assim, ela teve um pouco mais de dificuldade por conta disso. A faculdade também ajudou a destruir isso, né, parece. Então, do nada, ela começou a participar da missa todo santo dia. Eu não sei se foi influenciada por alguém. Depois ainda eu vou conversar com ela sobre isso. Eu falei, o que aconteceu na sua vida? E aí, ontem, a mãe dela me passou uma mensagem. Padre, a fulana de tal, não vou falar o nome dela, ela está querendo fazer o crisma. Olha. Ela está querendo ser crismada. Eu falei, yes! Glória a Deus. Ou seja, a mãe nunca ficava falando para ela, você tem que participar, que você tem que não sei o quê. Porque chegou aquele momento que ela falou, não quero ir no grupo, não quero ir no... Eu vou lá no acampamento por causa de vocês, mas eu fico lá e vou ler um livro. Mas só que enquanto ela estava lá, por causa da mãe do pai, e lendo um livro, ela estava lá de butuca. E queira ou não queira, o Espírito Santo de Deus também foi agindo, não tenho dúvida disso. Em algum momento, Deus tocou o coração dela. E ela hoje é uma outra menina, chega, participou da missa conosco no domingo agora, no grupo de oração da nossa família. Maravilha. Só de falar, fico arrepiando. E antes da gente continuar esse bate-papo aqui com o padre, vou dar uma pausinha, padre. Se o senhor quiser mais água, a gente serve para o senhor. Mas assim, eu gostaria de falar mais uma vez dos nossos apoiadores. Como o padre Cleidmar falou no início também conosco, são pessoas importantes e apoiando a obra, né, faz a obra acontecer. Então, falar mais uma vez aqui da Leotec. Então, se você, meu irmão, precisa de manutenção no seu carro, fazer aquela revisão antes de fazer a viagem, né, olhar a injeção eletrônica, parte elétrica, hidráulica e tudo mais, né, entre em contato, vai aparecer aí na tela também para vocês o telefone lá da Leotec, do Tiléu. Procure ele lá, né, e lembre-se que ajudando esses irmãos, você estará também ajudando a nossa comunidade. Outro irmão que sempre nos apoia também, né, tem nos apoiado, é os irmãos, né, o David e a Cirlei, lá da Rua Papelaria. Né, então, se você precisa de material lá, né, agora voltando às aulas, né, material lá para sua criança, material didático, material de escritório também, né, pode procurar eles lá, vai aparecer o Instagram deles também. Né, a loja deles é lá na T63, ali no Jardim América. Então procura eles lá, material de escritório, material de papelaria, lá com o David e a Cirlei na Rua Papelaria. Outra empresa que nos apoia também é a Azuri Motors. Então, se você precisa fazer a revenda do seu veículo, deixar lá em consignação para que eles possam vender para você, é uma loja de muita segurança, uma equipe especializada na questão de venda de veículo. Né? Então, procure eles lá, deixe o seu carro, vai estar seguro. Lá eles têm todo tipo de proteção, tanto na parte estrutural, também na parte de seguros, para garantir que o seu veículo esteja bem guardado e que ele seja vendido o quanto antes. Então, procure lá, né, o Eduardo, da Azuri Motors. Né? E outra empresa também que nos ajuda é a Identidade Mais. Se você precisa de uma empresa para fazer gestão de mídias digitais, fazer também a questão do tráfego pago, procure lá, Identidade Mais, do nosso irmão Igor Santarini. Então entra aí no site deles, identidademais.com.br. Beleza? Padre, sim, vamos entrar então, falar mais um pouco de famílias, e eu queria que o senhor falasse um pouco. Né? E aí vocês não reparam não, gente, nós estamos na casa da nossa comunidade aqui, o estúdio é aqui, então tem ensaio de música acontecendo, tem escola da família acontecendo do outro lado, então é assim. Esse é o nosso dia a dia, né, padre? É assim. E então, se isso estiver é incomodado, ajuda a comunidade a crescer, né? Estruturar o estúdio aqui, né? Manda cortina para cá, manda... O que mais, hein, que vocês precisam? Precisa de tudo. Carpete, precisa das espumas para fazer isolamento acústico. Aqui vive ainda a divina providência. Pode providenciar tudo. E bom, padre, falar isso, porque assim, tudo que tem aqui, graças a Deus... nós conseguimos foi com esses apoios, padre. Né? Nós de nenhuma maneira a gente quis onerar a comunidade, porque a comunidade tem muitas obras. Então, assim, tudo que tem, né, o pouco que nós temos hoje, a gente precisa estruturar mais ainda, é com esses irmãos que nos apoiam. Né? Um dá R$100, 200, 300, à medida que pode. O importante é a obra não parar de acontecer. Ótimo. Né? Não, e a gente precisa utilizar os meios que a gente pode para evangelizar. É isso. Porque o mundo está utilizando para destruir. Exato. Né? E nós utilizamos aqui para construir. Então, e a palavra fala, né, que os filhos das trevas são mais astutos que os da luz, mas nós temos que dar o golpe neles e ser muito mais esperto. Né? É verdade. Não pode deixar isso virar uma verdade da igreja, não. Não, com certeza. Padre, e aí assim, né, o senhor está lá na Associação Servo de Deus. Estou. Né?
E conta para nós como o senhor faz lá esse trabalho com as famílias, como que é feito, como que o senhor atua lá, Primeiro, tem um trabalho atuante nisso lá, como é que o senhor atua nas famílias? Primeiro, o que é a Associação Servos de Deus, né? A associação era um colégio, depois passou a ser uma casa de acolhida às meninas que foram chamadas de Meninas do Lar Santa Gertrudes, tá? E que depois, não conseguindo manter sozinha, né, a Sanina, que nós chamamos carinhosamente, pediu a Renovação Carismática Católica para ajudar. E aí, a partir dali, então, a Renovação Carismática aqui de Goiânia começou a ajudar a Sanina com a manutenção daquela casa. Com o tempo, a Sanina ela comprou outros lugares e ela cedeu todo aquele lugar para a Renovação Carismática Católica. Okay. O que surgiu, então, a Associação Servos de Deus, em que ali nós temos encontros de evangelização, nós temos a Casa de Acolhida Maria de Nazaré, né, a comunidade terapêutica, onde nós acolhemos até 70 homens lá, e que eu atendo toda quinta e domingo. Nós temos também a Casa Santo Antônio, o Núcleo Santo Antônio, que é de acolhida a mais ou menos também umas 60, 70 crianças, que a gente tira da rua para que elas estudem nesse espaço lá, mas que nesse tempo agora está fechado por causa de verba, falta de dinheiro, não é? Então, a Associação Servos de Deus é esta casa, e lá o bispo pediu que eu ficasse lá para ajudar na evangelização junto à Renovação Carismática Católica. Lá nós temos, nesse final de semana, tem até um encontro de casais lá, em que eles farão o final de semana inteira, chegam na sexta-feira e só vão embora no domingo, né? Então, é um encontro que para a evangelização dos casais, em especial, né? Não das famílias, mas dos casais em especial. E também, fora isso, eu tenho meu ministério de música. Então, eu tenho que conciliar o meu trabalho lá na Associação Servos de Deus com o meu ministério de música, meu ministério também sacerdotal, que eu vou para tanto fazer eventos, shows, quanto também para fazer encontros, retiros que eu prego, enfim, para tudo, né, que você pensar. No mundo inteiro, e também dia 24 de maio, não sei quando você vai estar assistindo isso aí em casa, 24 de maio estarei nos Estados Unidos, né? No final do ano de novo eu estarei lá nos Estados Unidos novamente. Então já fui aqui na América Latina, já fui na Europa, enfim, levando a palavra de Deus, né? E o bispo me colocou lá na associação justamente para essa facilidade de estar trabalhando ali, em missão ali, mas ter a liberdade de poder viajar em missão. Então eu não paro. E junto a isso ainda, tem os grupos que me chamam. Vocês, acho que eu já celebrei 3 vezes, se não me engano, não é? E até eu profetizei algumas coisas lá que já aconteceram e vão acontecer mais ainda, não tenha dúvida. Não é? E ainda tem o grupo de oração da minha família, que quando eu voltei da igreja protestante para a minha família, nós começamos um grupo de oração na minha família. Então, esse ano, nós estamos fazendo 32 anos de grupo de oração em família. E que eu comecei, né? Eu e meu primo e a irmã dele. Mas eu que fiz o convite, nós somos juntos, e enfim, mas nós 3 começamos esse grupo. E nós depois começamos o acampamento de oração da nossa família. Eu estava lá na Canção Nova, nesse tempo, e estava na capela, eu viajando o Brasil inteiro, pregando em encontros, retiros, acampamentos lá em Cachoeira Paulista, e estava em oração na capela, e o Senhor me questionou: você faz acampamento para tudo quanto é lado, e a sua família? Aí eu falei: eu não entendi, Senhor. Ele pegou e falou assim: você por que você não faz um acampamento com a sua família? E eu falei: mas minha família já tem um grupo de oração, já vão à missa. Aí ele: não, eu quero mais, né? Eu peguei e falei: bom, então, vamos lá, né? Liguei para os coordenadores que eu deixei aqui, na época acho que era minha irmã. Falei: Marilei, vamos montar o nosso primeiro acampamento de oração da nossa família.
Então, naquele primeiro acampamento, foram poucas pessoas, foram em torno de 80 pessoas, mais ou menos, da minha família. Não é? Nossa, e que aconteceu pouco muitas já, curas. Já foi um tanto bom, mas pouco do senhor é muito. Aconteceu muitas curas. Nossa, foi um encontro maravilhoso. Nós fomos na madrugada para rezar no monte. Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. Quantos dias de acampamento lá? Que é? 3 dias. Geralmente a gente... Sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo. Então, quando tem feriado, aí vai 4 Emenda o dias. Então, nós terminamos um pouco mais cedo, no dia de feriado, para a pessoa descansar. E também vem pessoas familiares de fora, né? Então, para virou eles um evento viajarem. mesmo agora. É um evento anual que a gente tem. E então nós temos esse acampamento, que esse ano, se não me engano, será o 16º acampamento de oração na nossa família. Então, assim, quase que acompanha a data do meu sacerdócio. Eu faço esse ano 18 anos de sacerdócio e a minha família, então, tem... Só que teve 2 anos que nós tivemos que parar, acho que por causa da pandemia, né? Então, naqueles 2 anos nós não fizemos. Então, seria praticamente, né, o mesmo, 18 anos, o mesmo tempo do meu sacerdócio. Então, faço esse acompanhamento com a minha família. Nós temos o encontro mensal, que eu estou lá, participo do grupo de oração com eles, depois nós fazemos celebro a missa. Então é um momento maravilhoso que nós temos mensal com a nossa família. Não. Olha, a igreja pede para que a gente não atenda muito parentes. Pessoas muito próximas. Né? Para evitar qualquer coisa. Porque o que acontece com o parente? Muitas vezes o parente vai e confessa uma coisa, aí aquilo sai na família. Sendo que não foi o padre quem espalhou. Mas aquela pessoa fala assim, será que o padre que falou, não falei isso para ninguém? Então. Você entendeu? Mas às vezes ela comentou com alguém, ou então a outra pessoa envolvida na história veio e falou para uma, e aí... Vira um rolo, né? Pode dar rolo, né? Imagina se o meu sogro virasse padre e eu tivesse que confessar com ele, não confessava nem. Então, aí tem essa questão também às vezes o padre fala, te conheço, hein? Eu conheço. Até não correu isso do pecado da maledicência também, né, padre? Às vezes, né? Um monte de coisas, né? Custoso, né? Eu estou falando aqui alguns, mas por vários fatores. Então, assim, na minha família, hora ou outra, um vem e pede para atendimento, aqueles que não tem nenhum problema, vem e pede, e eu não nego. Não pode. Não nego, né? Até minha mãe, meu pai, às vezes, assim, fala assim, não, preciso confessar. Então tá bom, vamos confessar. Padre, 18 anos de sacerdócio, quantos casamentos mais ou menos o senhor celebrou? O senhor consegue contar? O senhor tem um número mais ou menos? Não sei. Só na Sagrada Família foram 6 anos que eu fiquei lá. Nossa, celebrou demais. Nossa. E nós tínhamos lá casamento de quinta, sexta e sábado. Era. Então foi muito casamento. Muito casamento. E o seguinte, quando o senhor chega ali para celebrar o casamento, na experiência do senhor, na unção, tudo, o senhor consegue bater o olho e falar assim, não, vai dar certo ou não aqui? Nossa, aqui não sei não. Então, primeiro que a gente, né, faz uma entrevista antes. Ali na entrevista, tanto é que eu já acabei com alguns casamentos. Na entrevista? Na entrevista. Mesmo? Uma vez chegou um rapaz, né, e é engraçado, Deus me deu a graça de um dom natural da psicologia, de eu olhar para a pessoa e saber, às vezes, se ela está fazendo alguma coisa errada. Vocês não escondem? Deixa eu olhar. Então, muitas vezes, muitos casais que chegaram ali para fazer a entrevista, eu olhava e não sentia cumplicidade nos dois. Não sentia que os dois se conheciam, porque muitas vezes eu perguntava assim, você ama essa menina? Amo. Ixi. Aí falava, você conhece ela? Conheço. Qual que é a comida que ela mais gosta? Aí pronto, acabou. Não sabia. Qual a cor que ela mais gosta? Não sabia. Qual o presente que ela mais gosta de ganhar? Não sabia. Eu falei, como é que você vai casar com uma pessoa que você não sabe nada dela? Então, aí um outro casal chegou, o rapaz já sentou assim, virado para, né, olhando para mim aqui, mas meio de costas para ela. O que isso significa? Já chegou obrigado, já, ué. Não significa que não havia cumplicidade entre os dois.
Eu vejo vocês aí, os dois estão virados um para o outro. Ó. E o que acontece? Hora ou outra, eu vejo vocês tocando na mão do outro. Eu não sei se vocês estão falando, esse pá está falando demais. Alguma Esse coisa. pato é psicólogo mesmo, né? Ou se é carinho, alguma coisa, né? Não, Mas aí chegou esse casal e eu peguei, olhei assim e já notei que ela estava entristecida e ele, assim, meio de lado para ela. Ou seja, ele não queria fazer aquela entrevista. E parecia que ele não queria se casar. Aí eu peguei e falei para ela, você me deixa um pouquinho, agora eu vou ter que fazer a entrevista só com ele. Aqui, ó, tá aqui só com ele. Aí ela saiu. Eu peguei e falei assim, se você não gosta dela, por que você quer casar com ela? O senhor meteu na lata dele, Na de jeito? lata, Aí ele olhou para mim e falou, que isso, padre? Eu gosto dela. Eu falei assim, não gosta para casar. Não ama a sua futura esposa. Aí eu falei, quanto tempo vocês moram juntos? 8 anos. Nossa. Eu falei, você está casando por causa disso? Você está casando com ela por dó? Não se casa por dó. E não se casa também só uma pessoa amando. Não é? Aí ele pegou e ficou me olhando. Eu falei para ele assim, é uma outra pessoa, não é? Aí ele ficou assim. Eu falei para ele, pode falar, eu sei que é uma outra pessoa. É uma outra mulher na sua vida, não é? Sim. Aí eu falei assim, então, por que você vai fazer isso com ela? Para com isso, rapaz. Não. O que aconteceu? Eu peguei e falei assim, vou chamá-la aqui e você termina. Faltava 1 mês para o casamento. Não. Tudo comprado, um monte de coisa comprada. Tá? Aí eu peguei e falei assim, aí ele, mas a gente já está com tudo. Eu falei, não, melhor prejuízo agora do que depois. Aí eu peguei e falei para ele, chamei, ela foi para lá, e aí eu falei, e aí? Aí ela pegou e falou assim, não preciso falar nada, não. Ela também tinha esse dom natural. Eu peguei e falei assim, como assim não falar nada, não? Aí ela, eu sei, ele não quer casar, né? Aí eu falei assim, não é isso. Eu gostaria que ele falasse. Aí ele pegou e falou assim, não é que eu não queira casar. Eu queria casar com você, mas é por causa do tempo que a gente está junto. Não porque eu amo você, eu não tenho um sentimento mais por você. Não. Aí ela falou assim, eu já sabia. Já há um bom tempo que eu sinto que você não gosta mais de mim. Você ia casar, hein, padre? Olha só para você ver. Aí eu falei, mas e você ia casar desse jeito, minha filha? Aí ela pegou e falou, sim, eu ia casar por causa dos nossos filhos, 2 filhinhos. Não. Aí eu falei assim, então, aí é uma decisão que vocês têm que tomar, não é? Se por causa dos filhos vocês vão se casar, mas por mim, diante dessa situação, eu não faria esse casamento. Aí ele pegou e falou, ela falou, não, eu que não quero casar. Agora eu que não quero casar. Aí, então vai ficar assim, vai encerrar, né? Sim, nós vamos já passar uma notícia para a família e tudo. Não quero que ele case por mim por dó. Eu não quero dó. Eu quero uma pessoa que me ama. Isso é importantíssimo, viu? Uma pessoa que casa com a outra por dó. Está muito tempo junto. Não casa por dó. Casa porque você ama. Tá? E aí, nunca mais procuraram lá. Então, ou casaram em outra igreja, né? Ou... O que a gente vê hoje, padre, nesses atendimentos de casais que a gente faz aqui na nossa comunidade, alguma coisa, é o seguinte, as pessoas não têm a real noção do que é o sacramento do matrimônio. A responsabilidade do que estão assumindo. E esse é um erro nosso da igreja. Não é? E que, graças a Deus, tá? Um erro nosso anterior, porque agora, pelo menos aqui em Goiânia, não sei onde vai esse vídeo, mas aqui em Goiânia, várias igrejas estão adotando um curso de noivos como uma catequese de noivos. Itinerário isso. Então é o ano inteiro, às vezes até 2 anos, dependendo do casal, né? Onde eles vão aprender mesmo. Como qualquer adolescente, como qualquer jovem, vai lá, aprende na catequese, nós vamos estar ensinando para essas pessoas né, o que é o casamento. Porque também no nosso tempo de seminarista, nós não somos ensinados que a gente vai passar um monte de cruz, não, viu? Tudo beleza. Depois a gente vai só levando lapada. Depois só dando trabalho para nós aqui, né, mano?
Ô, padre, por exemplo, antes de entrar numa outra pergunta aqui, mas eu queria perguntar ao senhor o seguinte, por exemplo, nessa orientação que o sacerdote faz, essa entrevista antes do casamento, se o sacerdote identificou, como o senhor identificou, que ali existe um problema, o senhor orientou, eles acolheram, beleza. E aqueles que, por um acaso, não acolheram e falam assim, não vou casar aqui, mas vou casar noutra paróquia, ele pode fazer isso ou tem... Pode. Aí não tem impedimento nenhum? Não, até aquele casal, se falasse para mim ali assim, eu quero casar de qualquer nós queremos jeito? casar assim mesmo. Eu falo, tudo bem, não tem A igreja problema. não pode falar assim, não, nós sabemos disso, não precisa. pode. Mas aí depois, no tempo da nulidade do matrimônio, né, Isso se é levado em acaso consideração. se vir a acontecer, Aham. aí isso é levado em consideração, que a pessoa decidiu casar-se assim mesmo. Não é? E aí vamos lá, a pergunta que você me falou. Quando eu estou ali, eu vejo que um e o outro parece que não gostam um do outro, não tem cumplicidade alguma. O que eu faço? Bom, ali já é tarde demais. Ali já está no... Muitas vezes eu fazia, agora não faço tanto mais assim não. Fazia casamento de pessoas que eram da Sagrada, mas casavam em outra igreja, e aí eu ia lá para fazer o casamento. Chegava lá ou então... Algumas vezes o outro padre que estava comigo que fazia a entrevista. Nem sempre era eu que fazia a entrevista. Assim como também o outro padre fazia casamento, nem sempre eu que fazia todos os casamentos. Então, ali já identificamos alguma coisinha. Mas às vezes talvez o outro padre ou outros padres não tenham essa sensibilidade. E aí vai, né? E nós enfrentamos o quê? Quando você vê ali, você vê duas pessoas desconhecidas. Por isso que eu gosto de fazer casamento de quem eu conheço. Duas pessoas desconhecidas de si mesmas. Elas não se conhecem. Tanto é que dentro do próprio casamento, muitas vezes eu faço até essas perguntas, passo esse carão lá dentro do casamento, né? Vocês se conhecem? Tá bom, então o que né? Enfim, faço algumas perguntas assim, aí o povo ri e tudo. Eu falo, não, mas isso aqui não é para vocês rirem. Isso aqui é algo sério. Vocês passaram quanto tempo namorando e agora vocês estão casando? Vocês vão se conhecer a partir de agora, depois do casamento? Isso é perigoso, né? Então, mas agora eu quero falar com vocês nesse sentido. Então, se conheçam. Quem é essa mulher que você está levando para sua casa? Quem é esse homem que você está levando para sua casa? Não é? Porque é importantíssimo isso para a vida, não só daqueles dois, mas para a vida das outras pessoas que virão depois dentro desse casamento na família. Eu vejo assim, padre, esse itinerário vivencial ele é uma oportunidade de se fazer uma boa catequese no noivado, catequese conjugal, vamos colocar o nome assim. Por exemplo, nós descobrimos isso um pouco depois, mas graças a Deus, como a gente cresceu em grupo de jovens juntos, né, vivemos um namoro dentro da igreja ali, vivemos a castidade, então assim, hoje a gente vê o reflexo disso. Mas uma coisa importante que a gente descobriu depois, e isso é muito importante, por exemplo, linguagens do amor. Por exemplo, eu saber que a linguagem de amor da Paula é tempo de qualidade, atos de serviço. Qualidade de tempo. Entendeu? Então, assim, saber, por exemplo, se eu perguntar a comida que ela gosta, uma das comidas preferidas dela é pamonha. Então, mesmo? Você vai falar que não é? Então vamos agora fazer o teste do casal, tá? Ó, tá gravando, hein? Qual a cor que ela mais gosta? A cor rosa, roxo, essas cores mais escuras, preto. Ele está certo? Só olhar os vestidos dela, né? Eu notei, Qual a comida que ele mais gosta? Churrasco. Churrasco? De verdade? De verdade. Vocês não estão fazendo isso só porque nós estamos... Mas isso, olha só, isso é tão importante na vida de qualquer pessoa, sabe? Até nas amizades. Uma amizade verdadeira, você precisa conhecer o seu amigo e de você falar a verdade. Padre, porque eu vou falar de um assunto polêmico antes de o senhor continuar. E nós vamos falar aqui, por exemplo, namoro. Não, mas eu já terminei o parênteses. No namoro, por exemplo, quando eu era jovem, adolescente, eu sofri muito com a questão da masturbação. Quando a gente começou a namorar, né, eu estava nessa luta, já tinha vencido isso, mas né, você vive naquela luta. E um dia eu estava rezando o Santíssimo, o Senhor colocou no meu coração, partilha com a sua namorada. Eu falei, cara, não vou. Senhor, como é que eu vou partilhar isso com a Paula? Ela vai achar que eu sou louco, alguma coisa nesse sentido. Mas Deus foi me incomodando. E aí, uma das coisas que me fez pensar, cara, a Paula vai ser minha esposa, foi isso. E aí eu tive essa coragem. Falei, Paula, eu vivo essa dificuldade. Assim, isso é que ela fez? Ela me abraçou e falou assim, eu estou com você porque você precisar. A
partir de hoje você tem uma intercessora. É o amor. Então, assim, mas o que eu vi, padre? Eu trouxe uma situação Nossa, ruim, eu cantei a música popular, é horrível. Mas assim, eu trouxe uma situação ruim, mas assim, graças a Deus ela teve maturidade para acolher e me ajudou a vencer um pecado. Eu atendo muitos casais que fazem um caminho assim no namoro, né? Um caminho de santidade no namoro, de castidade. E eu já atendi muitos com essas condições, de jovens que se casaram e jovens que falaram coisas até mais sérias do que o que você acaba de falar e que venceram juntos. Né? Por causa do acolhimento da outra pessoa, porque o que acontece muito quando um tem a coragem de falar de uma situação que viveu ou que ainda tem dificuldade e que necessita da ajuda do outro, simplesmente aquela pessoa some da vida dela, né? E eu encontro nesses casais essa assim a misericórdia, né? Que aí é um ato de misericórdia pleno, né? tremendo, sabendo que o outro tem uma dificuldade, tem um vício e que eu estou aqui para qualquer coisa. Vamos lá, vamos vencer isso juntos, não é? E assim, eu acho que o casal ele precisa disso, ele precisa entender. Então, assim, é lógico que nem todos os casais têm essa maturidade. Às vezes a mulher vai acolher uma situação dessa, então precisa ser rezado. Mas eu acho que acima de tudo o casal ele precisa ser o melhor amigo um do outro, padre. Sabe, assim, você precisa ter um diretor espiritual? Precisa. Mas sua esposa, ela pode ser essa pessoa. Sim, eu lembro uma coisa que o padre Léo falava muito, né? O senhor deve lembrar dessa pregação também. Eu assisti muitas pregações do padre Léo, e uma delas ele falou o seguinte, o casal, quando eles recebem o sacramento do matrimônio, ele é o único revestido de autoridade que pode rezar para a pessoa inteira, inclusive tocar em todas as partes do corpo para rezar. E às vezes a gente vai partilhar com alguns casais, algumas pessoas, e você pergunta assim, a minha esposa está passando uma dificuldade. Quantas vezes, meu irmão, você pôs a mão na cabeça da sua esposa para rezar por ela? Para interceder por ela, né? Para clamar o Espírito Santo nela, o batismo. Mas tem gente que não tem intimidade nem de olhar no olho do outro. Isso. Eu estou longe. Eu faço quando eu faço encontros, retiros assim de casais, um dos exercícios senta um de frente para o outro. Agora, olha um no olho do outro. Muitos casais, assim, tanto o homem quanto a mulher, às vezes, ficam olhando para baixo, para tudo quanto é lado, mas não olha para o olho da esposa, né? O olho do esposo, às vezes, né? Aí uns falam, não, é porque eu tenho vergonha. Uma vergonha de quê? Quando você tem cumplicidade, quando você tem intimidade... A intimidade conjugal não tem vergonha. Eu vou falar uma coisa feia aqui, tá? Mas uma vez eu estava com a Eliana Ribeiro e o Fábio. O Fábio tinha sofrido um acidente, o pai da Eliana Ribeiro havia morrido. Acidente de carro deles. E aí nós sentamos assim na rede, e aí eu estava passando ali, estava voltando da TV, quando eles me chamaram, vem aqui, não sei o quê. Aí eu sentei lá junto com eles. Aí eu falei assim, nossa, que gostoso ficar aqui na rede, namorando, né? Eles namoravam ainda naquela época. Aí eu peguei e falei assim, vocês se conhecem? Sim, conhecemos. Eu falei, vocês já soltaram um perto do outro? Credo, pai, que gostoso. Ou seja, até isso, né, é intimidade. Bom, mas nós estamos íntimos. Tá íntimo demais, mas tem marido que prende a esposa, quase mata ela debaixo da coberta, hein? Que eu sei. O outro ali riu porque faz isso direto, ó. Pode parar, tadinha. Vai matar a coitadinha, né? Quando nós casamos, pai, a Paula sempre foi muito cuidadosa com casa. E aí, assim, casal tem umas rotinas. E eu sempre vou deitar primeiro. A Paula vai depois, umas coisas. E aí você relaxou? Não, e eu deitei lá e aí, tipo, a gente ganhou um edredom dessa grossura. Tava um tempo frio. E eu deitei e soltei aquele leve pãozinho debaixo do edredom. E aí ela veio toda alegre. Toda feliz. E a hora que ela puxou o edredom assim, veio aquele negócio, e aí essa Paula saiu brava com poucos dias de namoro, achei nem mês, né? Se ela chega com a vela... Nós éramos casados recentes.
E aí ela saiu abrindo janela assim, você vai impregnar meus móveis, Não. você vai estragar tudo. A minha preocupação foi outra. Se ela chega com a vela, meu bem, vamos rezar o terço, explodiu o quarto. E ela sem saber o que foi que explodiu tudo. Ai, Jesus. Intimidade. É importante que tenha intimidade, que possa olhar um no olho do outro, né? Que possa saber quem é o outro, quem é a outra pessoa, que possa tocar. Então, isso é importantíssimo na vida de um casal. Ó, tem uma outra coisa que a gente fez também, padre, eu vou fazer mais perguntas para o senhor agora, mas, por exemplo, depois da quaresma agora, né, vem a preparação para o Pentecostes. E aí eu quero indicar um livro do padre Roger, que é a profecia do avivamento, que é o itinerário de oração, 40 dias até Pentecostes, 50 dias, perdão. Que nós fizemos também um dia, inclusive foi a Lidiane que deu esse livro para nós, que trouxe da Canção Nova, né, Lidiane? Você lembra? A Lidiane trouxe esse livro para nós e, assim, foi uma das experiências de batismo, de efusão que nós vivemos em casa, assim, fantástico. Como a gente cresceu nessa intimidade. Porque a gente fez esse itinerário do Padre Roger juntos. Então, vale a dica. Só o casal ou a família? Não, nós fizemos nós dois. Ah, tá. Mas foi muito bom para nós. Eu acho que vale fazer para a família também, Sim. porque é um livro muito bom de fazer, uma experiência maravilhosa. Eu tenho 40 dias, né? Pela restauração da família, né? O senhor tem mesmo. Então, assim, as pessoas que fizeram dão experiência, dão testemunho de que foi também uma mudança de chave na vida daquela família, né? Fico feliz por isso. Padre, nessa fase agora, por exemplo, onde não nós estamos falando do sacramento do matrimônio, onde não se tem a real noção do sacramento do matrimônio, e o casamento deixou de ser algo sagrado, espiritual, religioso, para ser um contrato, né, de união estável das coisas e tal. O que o senhor pode falar para essas pessoas que estão aí nessa preparação? Eu tenho dois colaboradores lá comigo na minha empresa, vão casar agora. Um é protestante, tal, tem os meios dele e essas coisas, mas não vai casar na igreja, vai casar num salão lá com o pastor e tudo mais. Né? Mas uma se diz católico, não vai casar. Eu falei, minha filha, você está doida? Por que você não vai casar? Não, porque eu acho que eu não consigo cumprir as exigências da igreja católica. É suficiente para poder casar. Eu falei, então, peraí. Você vai deixar de fazer uma coisa boa porque você não se acha preparada para isso? Eu falei, você sabe que dia que você vai estar preparada para fazer isso de verdade? Ela, uai, quando? Eu falei, nunca. Do jeito que você está querendo, nunca. Então, assim, não se apoie nos seus medos, nas suas frustrações, não sei, com a igreja católica ou etc., para não exercer, porque você está fazendo igual a palavra está falando, você está banindo Deus do seu casamento. E isso, pior ainda, por escolha própria. Mas isso passa pela experiência da fé. Tá? O que nós estamos vivendo aqui é por causa da fé. É porque eu tenho fé que eu saí da minha casa cansado, vim aqui para gravar um podcast falando sobre a minha vida e um pouco sobre família. Né? É por causa da fé que eu assumi um sacerdócio na minha vida, abandonando as minhas vontades para fazer a vontade de Deus. É pela fé que vocês, como casal, abandonaram também os planos de vocês individual para se tornar, né, um casal. E também formar uma família. Porque vocês sabem que, primeiro vocês tomam a decisão de abandonarem a vida de solteiro. Aí vocês vão viver juntos. Depois vocês abandonam a vida de casal para viver uma vida em família. Né? E que essa vida nunca mais vai acabar. Então, para que eu assuma essa realidade, eu tenho que ter esse dado da fé. Porque se eu não tenho fé, então tudo perde o sentido para mim. O casamento já não é um sacramento mais. Um contrato. É um contrato. Eu vou lá, assim como nas igrejas protestantes. Eles fazem um contrato. Né? Fazem um contrato, tanto é que esse contrato é quebrado quantas vezes for necessário e você casa com outra pessoa. Né? Na Igreja Católica nós entendemos que uma vez que você vai diante do Senhor para fazer um compromisso com outra pessoa, você está fazendo para sempre. Você não está brincando de casar, fez um contratinho ali, se der certo isso, aquilo, se não der a gente separa e aí eu me caso com outra pessoa. Não é dessa forma. Por quê? Porque na Igreja Católica nós temos como o casamento como um sacramento e algo muito sério. Porque envolve vidas, envolve a vida do casal e envolve também aqueles que virão, como eu já disse aqui. Então, se a pessoa ela não tem fé, nada, você pode falar qualquer coisa para ela que não vai ter sentido para ela. Tá?
Então é necessário primeiro trabalhar a fé. A fé. Você tem fé? Você acredita em Deus? Você acredita na palavra de Deus? Então, firmado assim, aí você pode começar a tocar nesses assuntos da pessoa se casar para que ela receba uma bênção, né? Para que ela tenha uma vida abençoada, que ela tenha a vida abençoada por Deus, uma família abençoada por Deus. Agora, se ela não tem fé, se ela não pratica a sua fé, não vai à igreja, ou então se ela vai à igreja, mas só social, tabela, né? Só no social, então qual é o compromisso que ela tem com o casamento? É igual a pessoa que vai batizar uma criança. Eu quero batizar essa criança e tal. Por quê? Não, porque meus pais estão pedindo. Aí eu falei assim, então para que batizar se você não vai viver, se essa criança não vai ser levada para viver a fé dela? Não é? Então, da mesma forma, os casais, quando vão se casar, vão casar na igreja, mas para quê? Para não viver a fé? Se não acredita, então não devem viver uma mentira ali, não é? Eu até brinquei com ela na hora, falei assim, minha filha, então assim, não fala que é católica não. Né? Vira ateia logo. Aí assim, né, lógico que assim, minha preocupação é evangelizar e tudo mais. Mas existe isso. E o senhor entende, talvez, que, por exemplo, essa crise que a gente vive hoje, nas famílias, essa falta de fé, é um pouco do reflexo do que a gente vê hoje, com todo respeito, mas a questão do clero também. Porque hoje a gente vê padre que só quer cantar, apesar que o senhor é cantor, mas o senhor já falou que o senhor exerce um bom ministério. Mas hoje tem muitos padres aí na televisão que gostam de cantar, usa calcinha apertada e não sei o quê, e assim, né? E ganham altos cachês por conta disso. Mas assim, o que eu entendo é, por exemplo, que o padre, além de exercer e poder cantar, que é muito bom, né? Nós estávamos falando aqui do seu talento antes de começar o podcast. Quantas músicas boas que marcaram, né? O senhor citou aí no próprio tempo atrás, o senhor levou a fita lá, né, para o Heraldo ver, né, nesse Nome a Poder, que é uma música cantada hoje no Brasil e no mundo inteiro. Mas assim, o senhor entende que talvez seja isso também, essa falta de identidade do sacerdote hoje também? De poder exercer ali assim, e evangelizar. Porque é o seguinte, padre, hoje a gente vai em alguns lugares, a gente não vê um padre exortar castidade, santidade, postura na família, né? Eu fui no aniversário esses dias lá, não estou falando que isso é pecado, mas um padre bebendo junto com os outros como se fosse uma coisa muito comum. Eu não consigo, se eu não soubesse que era um padre, eu não conseguia diferenciar. Era uma pessoa comum no meio dos outros. Sim. Né? Então, assim, o que o senhor pode falar para nós nesse sentido? Olha, mais uma vez eu toco na questão da fé, né? Dentro da igreja, não significa que muitos que foram ordenados, eles têm o chamado ao sacerdócio. Muitos talvez estão por conta de uma profissão. Entendi. Então isso vai incidir em alguma dificuldade mais à frente. Agora, não é necessário que as famílias, como você disse, que a dificuldade na fé é por causa do clero em si, ou então da própria igreja em si. Eu vejo que isso, o dado de fé, ele vai mais além, né? Hoje nós temos uma comunicação que ela é terrível. Terrível num bom sentido e terrível num mau sentido. Terrível de grande demais, que ela atinge o mundo inteiro. Esse vídeo pode estar atingindo até gente lá da China, por exemplo, não é? Mas, ao mesmo tempo, outros tantos vídeos estão atingindo tantas pessoas. Então, houve uma mudança na sociedade, e essa mudança na sociedade veio acontecendo com a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, que antes a psiquiatria não era uma medicina, não é? E que eles, a Big Pharma, isso aí depois a Big Pharma vai até mandar me matar, mas a Big Pharma, ela inventa essa profissão, não é? E os psiquiatras que estão aí, hoje, graças a Deus, estudam mais, enfim. Mas foi colocado na humanidade, que a humanidade era uma humanidade doente, então vamos espalhar a sexualidade, porque aí o povo vai ficar mais tranquilo. Só que com isso vieram também outros males. Né? Vieram a libertinagem,
vieram com isso a falta de respeito ao próximo, a falta de respeito a Deus. E isso tudo, queira ou não queira, entrou nas famílias, entrou em todas as instituições. Uhum. Então, a igreja não está fora disso. Para você ver, hoje, por exemplo, uma pessoa que é conservadora, ela é chamada de dragão, né? Dragão do conservadorismo, por pessoas grandes De dentro alto da escalão, igreja. Então, falar que pessoas conservadoras, pessoas que querem o bem da outra, que elas são orientadas para uma vida de santidade, essas pessoas são chamadas de infiltradas na igreja. Pois é. Essas pessoas são chamadas de pessoas doentes que precisam de cura. Você entendeu? Então aí você chega a um ponto, mas como que essas pessoas, como que esses líderes, eu sou um líder, né? Mas como que essas pessoas que hoje são líderes religiosas, como que elas falam esse tipo de coisa para uma pessoa que teve uma experiência profunda com o Senhor e ela quer aquela mudança, né, uma busca mais de radicalidade, sendo que o mundo é radical conosco. O mundo, ele detona a nossa vida. Sem dó. O mundo é radical quando ele fala para os seus filhos o que eles devem fazer, o que eles devem vestir, o que devem comprar, né? Hoje, as nossas famílias, por exemplo, elas não têm mais a personalidade própria. As famílias, elas, a não ser comunidades como onde vocês pensam um pouquinho, mas troque de carro. As propagandas, elas são imperativas. Troque de carro. Beba tal refrigerante. Aí aquilo lá fica no inconsciente da pessoa. Quando ela vai no supermercado, quando ela está passando por uma loja de, nossa, eu preciso comprar um carro. Precisa o quê? Por que precisa? Uhum. Lá a propaganda que é colocada todos os dias falou, compre esse carro é o melhor para você. Entendeu? Então, você acaba sendo bombardeado com tanta coisa. E outra também, que hoje as religiões ficaram mais fáceis de serem conhecidas, as ideologias, enfim, as seitas. Então, todo mundo teve acesso fácil a tudo isso. Né? O que eu chamo até de anticristo, a própria internet. Né? Quando ela é mal utilizada. Que o Padre Léo chamava de infernet, né? Hã? O Padre Léo chamava de infernet. Infernet, né? Ou seja, então nós temos aí uma gama de situações que veio minando a família intencionalmente. Nós temos aí, para muita gente que acha que isso é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração, isso é realidade já. Né? Antes achavam que era teoria da conspiração. Hoje é uma realidade, que é o globalismo, a nova ordem mundial, que até 2030, então eles vão influenciar você e a sua família do jeito que você tem que viver como família. Do jeito que você tem que viver, os seus filhos têm que viver. Do jeito que os seus filhos têm que vestir, do jeito que têm que se portar. Então, eles vão ditar as normas e quais são as instituições mais atacadas pela nova ordem mundial? A igreja, as famílias, né? E também as grandes instituições que regulam os nossos países, que estão muito ligadas à justiça. E que, infelizmente, no nosso país já não existe mais. Né? E o interessante que o senhor está falando também, assim, não vou entrar muito no viés da política, não, mas o senhor falando de teoria da conspiração, muito do que algumas pessoas achavam que era teoria da conspiração quando a gente comentava que, quando tiver uma mudança de governo, se acontecer isso, né, e esse governo assumir o que está falando, vai acontecer isso. Hoje tem acontecido, eles têm falado disso abertamente, hoje não existe hoje não vela mais nada, hoje é tudo feito às claras, e nós não fazemos nada, ou quase nada, para nos defender. Poucas pessoas têm coragem de se posicionar. Sabe qual é a minha tristeza? É quando a igreja rezava, pedia para que caísse, né, a corrupção, para que acabasse a corrupção. E a minha tristeza é quando a igreja apoia
né? Quando, tá? Veja bem, quando a igreja apoia candidatos que são contrários contra a nossa fé cristã. É muito difícil. Isso é muito triste. Então, isso tudo vai abalando a fé, vai minando a fé. Queira ou não queira. Das pessoas, então, né, mas vamos tirar aí toda a responsabilidade da igreja, não é? Sim. Ela é talvez uma das partes, mas a grande parte está aí nessa mídia podre, né? Tendenciosa, comprada, e, enfim, que vai fazendo tudo aquilo que a nova ordem vai ditando e que isso chega nas nossas famílias. E também a própria mídia, a própria internet, quantas coisas que nós estamos competindo. A igreja, por exemplo, que alimenta a fé do povo, quantos programas de TV, quantas coisas estão acontecendo no mundo inteiro que estão ali na internet. Com o celular você vê tudo, você acessa tudo e, né, o que é bom, o que é ruim. Então, assim, hoje há uma competição muito grande contra a fé. Então, o trabalho da igreja é muito, né, o Papa Francisco vem tentando aí, lutando para ver se ajuda, mas, né, juntamente com muitos bons bispos, bons padres, enfim, mas é fácil, complicado, não é fácil. Então, assim, nós estamos, né, caminhando já para o final e nós estamos vivendo esse período que a igreja nos propõe todos os anos, que é a Quaresma. Né, esse momento de penitência, reflexão, de introspecção. O que o senhor poderia dar de conselho ou de instrução para nós, né? Nós ainda temos metade de uma Quaresma para viver ainda, para que nós pudéssemos beber dessa oportunidade enquanto pessoa, enquanto casal, enquanto família, para que a gente possa, assim, nos tornar e ficar mais fortes para combater essas investidas. Porque isso vai acontecer e a tendência, infelizmente, é ficar pior. Mas como a gente blindar a nossa família e crescer nessa fé, buscar esse crescimento na fé, para ter uma fé alicerçada ali na rocha, para a gente poder enfrentar esses desafios, passar isso para os nossos filhos e aproveitar esses momentos que a igreja nos propõe de oração mais forte, né? Você já ouviu aquela frase, eu e minha casa serviremos o Senhor? Sim. Foi uma decisão que Moisés colocou ali para as famílias. Não, Josué, aliás. Josué. Vocês querem viver isso? Porque eu e minha casa nós vamos viver. Eu não sei vocês, mas eu vou. Então, o que fazer para fazer uma boa Quaresma? Tomar uma decisão. Sempre nós vamos decidir coisas na nossa vida e coisas importantes. E falo para você, corra com a sua família para a presença do Pai, porque os tempos que nós estamos, eu estou com 55 anos, desde a minha infância até os dias de hoje, eu nunca vi Jesus tão próximo quanto o tempo que nós estamos. Eu tenho essa percepção também. E você tem quantos anos? 42. Pois é. A Rocha Buritina. Então, eu que passei, né? Eu que vivi, graças a Deus, muitos bons momentos na minha vida. Então, hoje nós estamos vivendo um tempo em que os cristãos estão sendo perseguidos no Brasil, que ninguém fala nada daquilo que está sendo. Tudo veladinho, né? Tudo velado, está tudo beleza, não é? Nós vamos vendo perseguição aos cristãos no mundo inteiro, em especial os cristãos que são de direita ou que são conservadores. Vamos colocar assim, não é direita, mas conservadores, tá? Aqueles que conservam a fé, que conservam a vida cristã. Então, para viver esse tempo de Quaresma, é uma decisão que você tem que tomar. Nós não vemos até agora, então vamos continuar relaxado. Não. A igreja pede para a gente fazer jejum, a igreja pede para a gente fazer penitência da carne, quarta e sexta, né? A igreja pede para a gente fazer caridade, a igreja pede para fazer oração, uma busca de conversão verdadeira. Esse é um tempo de conversão, de oração, de jejum e de caridade. É um tempo que nós temos que lutar para fazer, para que isso aconteça. Então, é uma mudança de chave que a gente tem que também fazer em nós para colocar em prática aquilo que a igreja pede. O que a igreja pede não é difícil. Né? O mundo vai colocando na nossa cabeça que é difícil levantar de madrugada, difícil fazer oração com a família, difícil... Ou seja, não olhe para aquilo que o mundo fala, mas aquilo que Deus ele te
inspira. Ô, padre, tem uma penitência da modinha aí agora, né? É assim, não, eu não vou fazer de carne, não vou fazer nada, não. A penitência, não, eu vou parar de falar mal dos outros. E não para nada e não faz nenhuma penitência. Não faz e fica nenhum por nem isso outro. mesmo. Porque o Papa Francisco ele quis motivar as pessoas que, além de fazer o jejum, as penitências, a caridade, enfim, que a oração, né, a confissão também, enfim, que nós fizéssemos o jejum da língua, fizéssemos a caridade, enfim. Ele foi colocando ali, elencando, acho que, se não me engano, uns 10, né? Umas 10 atitudes lá. Então, mas muita gente joga a culpa no Papa Francisco, nesse sentido. Mas ele falou que isso. Não, mas espera aí. Não é para abandonar os outros. Up, né, padre? Um plus, né? Mas na verdade, ele fez isso aí arrochar. Acrescentar, ué. Arrochar. Então, o que nós precisamos fazer é arrochar. Porque a nossa carne, ela vai desejar sempre o que é mais fácil para ela. Só que a nossa carne, ela nos leva para o inferno. Não tenha dúvida disso. A nossa carne leva-nos para o inferno. Quem busca o céu, quem busca a vontade de Deus, quem tem a experiência com Jesus, a experiência com Deus é a nossa alma. A nossa carne, ela nos leva para o inferno. E assim, padre, assim, não se iluda, meu irmão, achando que você está aí, está vivendo a sua idade tenra, que quando você tiver mais velho, você vem para a igreja, aí você vai se converter. Talvez você não tenha tempo para isso, né, padre? Então, assim, a gente acha que a gente tem que se converter só quando a gente tiver mais velho, porque aí quando eu estou mais velho eu vou ter tempo de fazer essas coisas. Não. E Deus é justo. O céu é para todos nós, mas nós temos que lutar para isso. E é um caminho árduo. Você acha que o padre, por exemplo, está aqui agora conosco, gravando, como ele falou, cansado, veio de uma celebração de missa agora. Então, assim, esses sacrifícios, esse sangue que o padre tem deixado, né, tem lutado, né, pela santidade dos seus fiéis, pela evangelização, além de tudo, né, que o senhor falou aqui, que o senhor faz aqui na associação, as viagens, às vezes dorme de qualquer jeito, come de qualquer jeito. Meus irmãos, isso tudo é um preço pago pela decisão que o senhor tomou. Sim. E toda escolha nós ganhamos e perdemos, né? É lógico. E aí não adianta que você que está aí relaxadão, tranquilão no sofá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pode ser que amanhã seja tarde. Eu acho interessante quando a gente vai no velório. Vi até o padre José Augusto falar sobre isso um dia. Quando nós chegamos lá, a pessoa fala assim: nossa, era uma pessoa tão boa, não fazia nada para ninguém. Olha, ser bom é fazer algo por alguém. Ser santo é fazer grandes coisas. Não para aparecer para as outras pessoas. Não para que as pessoas venham e ficam te elogiando. Isso aí já deixou de ser santidade. Ajudar as pessoas, fazer isso, aquilo, para tirar fotos e tudo, para mostrar para as pessoas que estou fazendo. Não, não é isso. Jesus até avisou sobre isso. Que a tua mão esquerda não veja que a sua mão direita faz. Tá? Então, tem muita gente que acha que vai chegar no céu sem fazer nada, sem buscar santidade, sem... não, porque Deus é misericordioso e está tudo bem. Né? Deus, a misericórdia divina, não canso de falar isso, a misericórdia divina, ela está em nos avisar antes daquilo que pode nos acontecer, avisando agora aquilo que pode nos acontecer e dando-nos a oportunidade da mudança já aqui e agora. Porque depois não adianta falar, mas eu não sabia. Né? Aqui não é Brasil, não, que você fala que não sabia e que fica tudo bem. Fica tudo certo. Não. Aqui, na presença de Deus, Deus vai falar assim: teve os profetas, teve os padres, né? Tiveram os padres, tiveram aí os evangelizadores. Então você não ouviu porque você não quis. Né? Porque avisar o Senhor sempre avisou. A misericórdia divina, repito, é nos avisar antes daquilo que vai acontecer depois. Nos preparar, né? Quando Deus nos prepara, né? E a gente, às vezes, fecha os olhos, os ouvidos para... Sim. Nós precisamos
tomar muito cuidado com essa história da misericórdia. Só que em outro momento eu venho aqui para a gente falar sobre a misericórdia Vamos falar, divina. com certeza. Tá Padre, para a gente ir encerrando o mês de fato, baseado em tudo isso que nós conversamos, a experiência que o senhor tem, atendimento de confissão, atendimento de casais, é possível hoje viver a santidade nas famílias? É possível e é um dever, tá? É possível e é um dever. Possível porque nós vamos vendo a própria ciência falando que o homem consegue conquistar tantas coisas neste mundo, o Everest, Lua. A Lua, ou seja, é uma luta contra a carne. A pessoa que vai lá para cima, para o Everest, é Everest mesmo, né? Vai para lá, quantas pessoas já morreram? Por que morreram? A carne não aguentou. Não aguentou. Pifou. Ou seja, a pessoa ela está ali numa luta contra a carne, contra o limite da carne. Né? Mas ela tem um objetivo, ela vai e ela quer alcançar o céu, né? O topo. É isso. Então ela luta, ela vai, faz exercício. A pessoa que quer ir para a Lua também é uma luta contra a carne, porque tem que fazer os exercícios lá de gravidade, né? Antigravitacional, essas coisas todas. Então é uma luta também contra a sua carne. A pessoa que quer conquistar medalhas, a pessoa que quer conquistar isso ou aquilo na vida. Então, o tempo todo ela está lutando contra a sua carne. Agora, o que é mais importante, o mais importante da vida de todo ser humano, para a nossa alma, é o céu. E aí a pessoa, não, eu vou levar a vida do jeito que está e tal, fazendo aquilo que a carne quer. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado nesse sentido, que, repito aquilo que eu falei antes, não vamos chegar no céu de qualquer jeito. E não foi por falta de aviso que o Senhor ele nos deu. Né? E tanto é que nós temos aí Lázaro e o rico, que foi o evangelho da semana passada. O rico estava lá sofrendo as tormentas do inferno e ele falou para o pai Abraão, pai Abraão, pede Lázaro então para me molhar a ponta do dedo. Não, é um abismo aqui. Pede então para ele ir lá avisar os meus parentes, amigos, para eles se converterem. Não, se eles não estão ouvindo, nem os que estão lá vivos, quanto mais se um morto for lá para falar com eles. Né? Então, o tempo é aqui. O tempo de misericórdia divina é aqui, enquanto nós estamos vivos. Porque depois que morremos, aí não tem mais misericórdia. Aí é a justiça. Tá? Depois, a hora que Mateus 25 se cumprir, acabou, né, pai? Exato. Então, o tempo de misericórdia é tempo de vida. Morreu, aí é justiça. Aí é a justiça de Deus. Padre, muito obrigado, né, pela sua presença, pela sua disponibilidade, né, por partilhar nesse momento tão alegre. Rezem por mim por nós. E que Deus nos perdoa se falamos alguma besteira. Deixa aí, Padre, suas redes sociais, os contatos da associação, se as pessoas quiserem contribuir. Na verdade, se quiserem, não. Contribua com a associação, né, para que o padre retome as missões que às vezes estão paradas por falta de contribuição, igual ele está falando. Gente, nós precisamos. Quantas pessoas hoje aí, padre, têm assinado essas coisas pornográficas? Netflix. É pornográfico? Não, tem negócio de OnlyFans agora, os trens. Esse dia para trás o povo estava me falando lá na empresa. Assina, paga esses trem, paga caro, padre. Eu acho engraçado até isso. A gente vai fazer um show, o povo paga R$20 chorando. R$20. Tá? Aí, para lotar lá, para encher lá, R$20 é caro. Mas aí vão pagar para aquele pessoal que faz o Yes, paga 3 mil, 10 mil, para ir lá e participar do. Vai lá, você sabe fazer, vai comigo, yes, yes, yes. Ou seja, a gente não entende. Aí você vai ver no meio lá, tem muita gente que é católica, tem muita gente que é cristã. Né? Então, nós precisamos mesmo da ajuda lá na associação, então ajude-nos na evangelização. Agora, as minhas redes sociais, no YouTube, Padre Cleidmar Oficial, no Instagram, @Padre Cleidmar Oficial, ou então só Padre Cleidmar, você vai ver lá, né? E tem Padre Cleidmar Kids também, que eu estou colocando lá coisas infantis para as crianças, né, que eu acho importante também a evangelização. Assim. Nas redes sociais também, se as pessoas quiserem levar o senhor para pregar, com show também, tudo lá nas redes sociais. Tudo lá, tem o telefone lá de contato. No Facebook, né? Facebook lá também pode entrar em contato, tem um telefone. E você, meu irmão e minha irmã, que
está assistindo esse episódio, não deixa de curtir, compartilhar, mandar esse episódio para outras pessoas, para que vejam, né, esse belo testemunho do Padre, quantas coisas ricas, né, que foi falado aqui, né, e sem a sua ajuda, né, muitas pessoas talvez não sejam alcançadas. Então, curta, compartilhe, siga as nossas redes sociais, siga as redes sociais do Padre e nos ajude a evangelizar. E hoje nós vamos encerrar de maneira diferente, que é com a bênção do Padre. Né? Então, Padre, dê essa bênção para nós. Então, peço a Deus que abençoe, que tudo que nós falamos aqui, o que realmente Deus inspirou, que fique nos corações, que seja eficaz na sua vida. E eu peço que essa bênção alcance cada um que, nesse momento, está aqui nos ajudando e também você que está aí em casa. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe. Até o próximo episódio, gente. Deus abençoe vocês, né? E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém.